Bom dia, meus irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder estar aqui com vocês para juntos estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos seguindo firme nessa série intitulada Andando nos Passos de Jesus. E no dia de hoje, eu quero ver com vocês sobre compadecendo-se como Jesus. E eu creio que a palavra de Deus tem muito a falar conosco nessa manhã, muito a nos ensinar. Separe esse tempo, chame a sua família, se assente, acalme o seu coração, pegue um caderno, uma caneta, um lápis e venha comigo para que possamos ainda mais não sei se vocês já observaram, mas a cada domingo nós temos sido desafiados a aprender mais um pouco de Jesus. E o desafio é nos submeter à palavra a ponto que ela encontre em nós lugar e vai gerando no nosso coração transformação. O que vimos até agora? Nós vimos por que devemos andar nos passos de Jesus, nós vimos que devemos andar em humildade como Jesus, vivendo com uma missão assim como Jesus também andou, que na vida há fragilidades, né? Vivendo as fragilidades da vida como Jesus, andando em santidade como Jesus andou, aceitando os outros como Jesus aceitou. No dia de hoje, então, eu quero ver com vocês sobre compadecendo-se como Jesus. Vamos orar então, pedindo a Deus orientação, iluminação, capacitação e que o Espírito fale ao nosso coração nessa manhã. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar e te bendizer, porque tu és Senhor, Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Deus, na manhã desse dia, nós queremos nos colocar diante de ti, Deus, louvando, exaltando, engrandecendo o Senhor e reconhecendo o quanto nós precisamos da tua ajuda, o quanto nós precisamos do agir do Senhor sobre nós. Ministra sobre nós nesta manhã, ministra sobre o teu povo, fala aos nossos corações, aquieta a nossa alma, fortalece a nossa fé, anima o nosso espírito, ó Deus, e nos faz a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Faz isso, Senhor. Nós sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer, por isso, na manhã desse dia, nós queremos colocar toda a nossa dependência nas tuas mãos e te pedir, fala conosco, ministra sobre nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. João Batista estava preso e ele está preso por pregar a verdade, por falar a verdade. Agora, dentro daquele cárcere, dentro daquela prisão, notícias, histórias a respeito de Jesus estavam chegando diante dele. No cárcere de Machareus, fortaleza de Herodes, ao leste do Mar Morto, ele ouvia as histórias do que Jesus estava fazendo. Mesmo estando encarcerado, João ouvia falar de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Na mente de João parecia então existir uma incompatibilidade entre o Messias que ele próprio havia anunciado e esse Jesus que fazia milagres na Galiléia. O Messias, então, que João Batista descrevera em seus anúncios proféticos, era alguém que tinha ira,
era alguém de julgamento, alguém que viria com mão forte julgar todas as coisas. João havia pregado, proclamado veementemente às multidões que se arriscaram pelo deserto do Jordão. As multidões se arriscavam para ir até a presença de João, e João ali proclamava, pregava, anunciava de forma firme, de forma convicta. Olha o que ele disse em Lucas capítulo 3, versos 16 e 17. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Essa então era a mensagem de João, de que aquele que viria após ele faria isso, traria julgamento. De forma inacreditável, este Jesus de Nazaré andava pela Galiléia. Contudo, não limpava a sua eira espiritual, nem queimava a palha com fogo inextinguível. Ele estava curando os doentes, pregando o evangelho da salvação. Imagine como estava a cabeça de João ao ouvir aquilo que estava sendo falado acerca do Cristo. Frederick Brunner disse o seguinte: Jesus ainda não atacou nenhum dos poderes econômicos e políticos dominantes. Seus milagres, ele simplesmente apanhou os pedaços deixados pelas forças do mal. Ainda falando a respeito de Jesus, ele vai dizer: hoje a obra de Jesus seria zombeteiramente chamada de o ministério ambulância, de forma de muitos a zombar o seu ministério, diriam que esse ministério é o ministério ambulância, apanhando as vítimas esmagadas pelas más estruturas, mas falhando em combater estas mesmas más estruturas. Jesus vai pelas províncias curando os doentes, pessoas insignificantes aqui e ali, mas nada faz para mudar os problemas estruturais da vida de Israel. Os sistemas religiosos e ideológicos totalmente decompostos parecem completamente destratados pela atitude de Jesus de fazer o bem em toda parte. Além disso, João está preso e Herodes, o decreto opressivo em pessoa, ainda está no trono e quase recebendo a cabeça de João. Que tipo de Messias é esse? Que tipo de Messias é esse? João queria esclarecimento desta aparente discrepância. Olha, aquilo que eu preguei, aquele que eu proclamei, aquele que eu anunciei, é totalmente diferente desse que eu tenho visto, de tudo aquilo que eu tenho ouvido. Então enviou 2 de seus seguidores, João envia 2 de seus seguidores para a longa jornada ao norte da Galiléia, com uma pergunta crucial. Mateus registra isso no capítulo 11, verso 3, quando diz: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? É de fato você aquele pelo qual tanto esperávamos? A resposta de Jesus, que Jesus deu, a resposta de Jesus
foi ainda mais surpreendente, tanto para João quanto para os seus discípulos. A resposta de Jesus revelou Jesus como um Messias compassivo, aludindo às profecias de Deus através de Isaías, trazendo luz às profecias de Deus através de Isaías. Olha o que Isaías diz no Isaías, seu livro, do capítulo 35, verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías 61, verso 1 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus então responde à interrogação deles. Mateus já registra isso para nós em Mateus capítulo 11, versos 4 a 6. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus está dizendo: olha, sou eu mesmo, diz para João, sou eu mesmo que haveria de vir, e as coisas estão acontecendo. Os cegos vêm, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Que mensagem fascinante! Que resposta fascinante! Que resposta de vida que Jesus dá a João. Ao olhar então para tudo isso que Jesus diz, nós podemos identificar Jesus pela compaixão. Jesus era identificado pela sua compaixão. João Batista não estava errado em sua descrição a respeito do Messias que viria. Mas ele não estava consciente de que o ministério de julgamento se realizaria, ou melhor, seria realizado, aconteceria fundamentalmente na segunda vinda do Messias. Na primeira, o Messias viria como o compassivo, o amoroso, aquele que prega as boas novas de salvação, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que se apresenta, aquele que caminha junto, aquele que chora, aquele que se compadece. Já na sua segunda vinda, ele virá como juiz para julgar as nações. Ele separará o seu povo, separará aqueles que são palha dos que não são. Assim será na sua segunda vinda. Jesus então estava assegurando a João que ele era de fato o Messias. Diante disso, em que credenciais do Messias primeiramente focalizavam? O caráter do Messias em sua primeira vinda focava amplamente na sua compaixão. Jesus, o Messias, era identificado pela sua compaixão. Jesus estava explicando claramente a João que as marcas da compaixão era aquilo que o identificavam como Messias. Marcas da compaixão era aquilo que o diferenciava, o identificava como Messias.
Isto havia sido profetizado pelo porta-voz de Deus, Isaías. E agora aí estava o cumprimento da profecia em Jesus de Nazaré, o Messias prometido por Deus. Jesus era então o cumprimento das profecias, aquilo que os profetas disseram a respeito dele precisava se cumprir. Jesus era também a compaixão ilustrada. À medida que estudamos os evangelhos, vemos claramente que Jesus, o Messias, era de fato caracterizado pela compaixão. Na verdade, nenhuma característica do curso de vida terrena de Nosso Senhor é mais visível ou provavelmente mais capturável à atenção de cada estudioso, de cada pessoa que se dedicou a estudar a sua vida, do que a sua compaixão. Mas compaixão pelo quê? Pelos ais e sofrimento dos homens. Jesus realmente se importava com as pessoas e ele demonstrava isso. Jesus, obviamente, foi afetado pelas pessoas com necessidades reais. E ele alcançava essas pessoas com sua misericórdia. Jesus era alguém que estava atento pelas necessidades das pessoas, pelas necessidades que eram reais. E Jesus se deixava ser afetado por essas necessidades. E ao ser afetado por essas necessidades, Jesus então alcançava, ia ao encontro dessas pessoas com sua misericórdia. Andrew Murray disse o seguinte: toda a sua vida foi uma manifestação da compaixão com a qual ele olhava o eterno pecador e da ternura com a qual ele se comovia diante da miséria e da dor. Ele era, deste modo, o verdadeiro reflexo do nosso Deus compassivo. Nós podemos ver aqui que Jesus era a manifestação da compaixão e ele olhava para o homem que era um eterno pecador, e esse olhar é um olhar de ternura, e ao olhar ele se comovia diante da miséria, da dor que o homem se apresenta, e aí ele agia. Houveram vários tipos de pessoas às quais Jesus mostrou compaixão. E eu quero ver algumas com vocês. Jesus demonstrou compaixão pelas pessoas que sofriam. Muitos que tinham sofrimentos físicos eram tocados por sua compaixão. Por exemplo, os evangelhos contam a história de 2 cegos pedintes que clamavam a Jesus. Mas a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Ainda que a multidão tentasse silenciá-los, Jesus ouviu o clamor daqueles 2 homens. Assim, como Jesus ouviu o clamor dos 2 cegos, a igreja precisa estar atenta ao clamor daqueles que estão ao seu redor e assim apresentar o único capaz de solucionar os seus problemas, Jesus o Messias. Será que nós estamos atentos a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Daqueles que estão clamando por socorro, pedindo ajuda. É preciso pensar. Quando Jesus pergunta àqueles homens: que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Senhor, que se nos abram os olhos.
Mateus relata então o seguinte: eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. O texto nos diz que Jesus profundamente se compadeceu diante dos problemas, das dificuldades, da necessidade real daqueles dois homens. Jesus também teve compaixão pelas pessoas que estavam sofrendo pesares, por aquelas pessoas que estavam sofrendo pela morte de seus entes queridos. Considere o caráter de Jesus quando se aproximou do portão da cidade de Naim, na Galiléia. Jesus se apresenta, se aproxima. Enquanto a procissão de seus alegres seguidores entrava na cidade, encontraram uma triste procissão a caminho do cemitério da cidade. Seguindo o esquife ia uma mulher que sofria múltiplo pesar de ser viúva e agora ter enterrado seu filho, seu único filho. Pense comigo, está indo daqui para lá aqueles que estão alegres. De lá para cá vem aqueles que estão tristes. Está ali uma mulher que sofria múltiplo pesar, já havia perdido o esposo, agora perde seu único filho, é viúva, tem que enterrar seu filho, seu único filho. Lucas, então, registra no capítulo 7, versículos 12 e 13 o seguinte: Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chore. Mais uma vez, então, Jesus se compadece. Podemos então ver a genuína compaixão de nosso Salvador? Ele compadeceu-se desta pesarosa viúva. Que conforto a compaixão de Jesus é para nós. Quando nossos corações estão partidos pela dor da perda de entes queridos. Ao olhar para isso, para essa situação, para essa questão, nós podemos constatar que o nosso Salvador se importa. Ele se importa. Jesus também teve compaixão por pessoas que a sociedade rejeitava. Aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que eram marginalizados. Jesus também se compadece destes. Coletores de impostos eram as pessoas mais mal recebidas na cidade judaica. Ainda assim, opondo-se à prática religiosa aceitável, Jesus alcançou os banidos coletores de impostos. Mateus, então, recorda a noite emocionante quando deu um jantar para seus amigos e seu novo mestre em sua própria casa. Os chefes religiosos não puderam acreditar que Jesus se associaria às párias da sociedade judaica. O que era uma pária? Quem está à margem da sociedade, excluído do convívio social, aqueles religiosos não estavam acreditando no que estavam vendo. Jesus está ali se relacionando com esse tipo de pessoa. Que exemplo para nós.
Os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por quê? Jesus respondeu à sua pergunta crítica, chamando a atenção ao seu próprio coração de misericórdia compassiva. Jesus então respondeu, olha o que Mateus vai registrar no capítulo 9, versos 11 a 13. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de remédio, ou melhor, de médico. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Outros que viviam com a dor da rejeição também experimentaram a inesperada compaixão de Jesus pessoalmente. Entre eles estavam prostitutas, Lucas capítulo 7, 36 a 50, crianças, Marcos capítulo 10, de 13 a 16, e leprosos, Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. A respeito dos leprosos, Marcos registrou uma linda pintura de Nosso Senhor em Marcos capítulo 1, versos 40 e 41, que nos diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, mais uma vez, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Que compaixão Jesus teve destas pessoas que eram forçadas a viverem às margens da sociedade, isoladas das revelações afetivas normais. Essas pessoas eram marginadas, ou melhor, marginalizadas. Viviam à margem da sociedade. Estavam isoladas, não tinham relações afetivas normais entre pai e filhos, irmãos e irmãs, marido e mulher. Estavam privados. Jesus então ficou cheio de compaixão por esse leproso, a quem todos evitavam, enquanto todos evitavam esse homem. Jesus ficou cheio de compaixão. Jesus o tocou, Jesus o curou, Jesus mostrou compaixão. Jesus tinha compaixão especialmente por aqueles que estavam espiritualmente perdidos. Havia momentos em que Jesus olhava para as grandes multidões de pessoas a caminho do inferno. Seu coração se comovia. Mateus então nos recorda o seguinte: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, verso 36. Jesus então ensina a seus discípulos a rogar ao Senhor da Seara que levantasse trabalhadores que alcançassem estas ovelhas perdidas. Mateus vai relatar isso no capítulo 9, versos 35 a 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse Jesus aos seus discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos.
Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha o que ele vai dizer no capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Isso nos mostra o quanto Jesus se importava profundamente com as pessoas perdidas. Observe como Jesus lidou com o jovem rico. Marcos relatou que Jesus, fitando-o, ou seja, olhando para ele, o amou. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga. De fato, Jesus tinha compaixão por pessoas que estavam perdidas espiritualmente. Fosse um jovem religioso ou uma mulher que ganhara má reputação por causa do pecado. Diante disso, João Batista tinha uma boa razão para ser reanimado. Jesus, de fato, era o Messias. Sua compaixão o marcara, era a sua identidade como Messias. Toda a sua vida e ministério eram ilustrações vivas da compaixão messiânica. Seu coração se dava pelas pessoas que sofriam fisicamente, pessoas que sofriam pela perda de seus entes queridos, pessoas que eram rejeitadas por suas famílias e por seus vizinhos, pessoas que estavam espiritualmente perdidas. Sua compaixão custou-lhe um preço, custou-lhe sua energia. Ele passava longos, exaustivos dias socorrendo pessoas feridas, curando-as e falando-lhes das boas novas. Além de custar um preço, custou sua reputação. Ele era maculado com o apelido de amigo dos pecadores. Além disso, por fim, a sua compaixão custou-lhe sua própria vida. Seu último ato de compaixão foi sua morte naquela cruz romana. Ele voluntariamente abriu mão da sua própria vida em favor de pecadores que nada mereciam. Sim, anunciar isto a João. Fale para João. Levem essa notícia para João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Anunciai ao mundo que Jesus é o Messias compassivo. Ao olhar para tudo isso, para tudo aquilo que Jesus fez, da forma que ele agiu, da forma que ele se compadeceu, eu quero pensar com vocês agora sobre a nossa compaixão. Como pessoas resgatadas pela compaixão salvadora de Jesus, o Messias, como pessoas resgatadas por essa compaixão, como somos pessoas que exercem a compaixão? Como está a nossa relação entre o resgate, a compaixão que o Senhor teve por nós, o amor que Ele teve por nós? Será que isso tem feito nós agirmos da mesma forma? Amar e se compadecer daqueles que estão ao nosso redor?
Andrew Murray disse o seguinte: que abundância de ocasiões existe a cada dia para a prática desta virtude celeste, e que necessidade há dela num mundo tão repleto de miséria e de pecado. Cada cristão deve, portanto, pela oração e pela prática, cultivar um coração compassivo, como uma das marcas mais preciosas da semelhança com o bendito Mestre. Cada um de nós devemos, pela oração e pela prática, cultivar um coração compassivo. Isso nos assemelhará cada vez mais com o nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo disse sobre isso? Filipenses capítulo 1, verso 8. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Ao olhar para isso que o apóstolo Paulo disse, ao olhar e analisar estas palavras, podemos nós, sinceramente, ecoar estas palavras? Será que eu e você, a nossa igreja é capaz de ecoar tais palavras? Será que a compaixão de Cristo flui, passa por dentro de nós quando vemos pessoas que estão sofrendo? Qual tem sido a nossa reação diante disso? Qual tem sido a nossa atitude? Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão perdidas, indo a passos largos para o inferno. Será que nós, como igreja, temos esse sentimento de compaixão no coração por esses? Se temos, amém. Precisamos a cada dia exemplificar isso. Mas se falta esse tipo de sentimento no nosso coração, nós precisamos orar, clamar ao Senhor, pedir para que Ele ponha amor no nosso coração por aqueles que estão aflitos, necessitados, perdidos. E ao colocar amor no nosso coração, esse amor gera no nosso coração compaixão por tais pessoas. Como nosso Messias misericordioso, estamos dispostos a sacrificar nossa energia, nossos recursos, nossa reputação, nossas vidas, pelo benefício dos outros? Uma pergunta que precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Assim como o nosso Senhor, o Messias misericordioso, será que eu e você, será que nós, a igreja em Jacuí, estamos dispostos, à disposição, predisposição no nosso coração para sacrificar nossa energia, ou seja, gastar tempo com essas pessoas, gastar recurso com essas pessoas, nossa reputação, nossas vidas, doar as nossas vidas pelo benefício dessas pessoas? O estudo de hoje se encerra por aqui com essa pergunta que precisa ecoar na nossa mente e no nosso coração. Estamos aprendendo que devemos andar nos passos de Jesus e assim como ele foi misericordioso, nós devemos ser também agentes de misericórdia. Assim como ele foi compassivo, nós também devemos ser agentes de compaixão. Assim como ele se sacrificou, nós também devemos nos sacrificar. Assim como ele gastou a sua energia
em favor desses, nós também devemos gastar. Assim como ele também empregou seus recursos, sua reputação, ele sacrificou tudo isso, sua vida, nós devemos também fazer para seguir os seus passos. Quero então terminar com uma declaração que diz: ser como tu, cheio de compaixão, amar, perdoar, mostrar ternura e bondade, socorre os desamparados, encorajar os abatidos, procurar o pecador errante. Ó, ser como tu, ó, ser como tu. Bendito Redentor, puro és. Vem com tua doçura, vem com tua plenitude, estampar tua semelhança em meu coração. Que essa seja a declaração do nosso coração nessa manhã. Que esse seja o desejo do nosso coração nessa manhã. E que o Senhor encontre lugar, pessoas disponíveis para que Ele possa agir conforme a sua vontade. Que Ele encontre na sua vida e na minha vida, que Ele encontre na nossa igreja uma igreja compassiva, uma igreja que ama, uma igreja que estende a mão, uma igreja que socorre aqueles que estão ao nosso redor. Que desafio está diante de nós, aquilo que o Senhor nos tem chamado a fazer, seguir os seus passos. Seguir os seus passos não é fácil. Teremos que, em grande parte dos momentos, abrir mão da nossa própria vontade para que a vontade dele se cumpra, para que possamos amar mais, para que possamos nos compadecer mais, para que possamos estender mais a mão, para que possamos abençoar e assim estamparmos Jesus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que essa palavra fale profundamente ao seu coração e que você esteja disponível para o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa manhã mais uma vez. Deus, está diante de nós um desafio enorme de seguir os passos de Jesus e ir aprendendo com as suas atitudes, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de relacionar com as pessoas. Deus, aprendemos no dia de hoje da necessidade de nos compadecer daqueles que estão ao nosso redor, assim como Jesus se compadeceu por aqueles que estavam aflitos, aqueles que estavam desesperançados, aqueles que estavam de luto, aqueles que precisavam de um abraço, aqueles que precisavam de um toque, aqueles que precisavam de um encontro real com o Senhor Jesus. Pai, que o Senhor encontre em mim, que o Senhor encontre na nossa igreja um local, Senhor Deus, em que o Senhor possa exercer, derramar o seu amor em nós e que nós possamos ser agentes de misericórdia, agentes de compaixão, para que as pessoas ao nosso redor possam ter um encontro real, vivo, verdadeiro com o Cristo ressurreto, o Messias todo-poderoso, o Messias amoroso, o Messias compassivo. Ô Senhor, usa a nossa vida a cada dia. Usa a nossa vida, Senhor, para o louvor da Tua glória e que possamos a cada dia estar disponíveis ao Senhor. Cumpra em nós, meu Pai, todos os Teus planos e que a nossa vida seja para o louvor e glória do Teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele derrame
a sua paz sobre a sua vida. Lembre-se, a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Igreja não é um ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Que Deus assim te abençoe e que você viva para a glória de Deus, que você siga os passos de Jesus, que você ande nos passos dele dia após dia e que você desfrute de tudo aquilo que ele quer realizar na tua vida. Que você seja alguém que ame, que você seja um agente de misericórdia e compaixão para a glória do Deus Pai. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça a cada dia com que a sua vontade se cumpra na sua vida. Lembre-se, Deus te chamou para uma grande obra. Igreja, Deus nos chamou para uma grande obra. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado. Precisamos a cada dia nos debruçar diante da presença do Senhor, deixando Ele trabalhar no nosso coração, para que possamos ser servos obedientes e fiéis e glorifiquemos o seu nome. Tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe. Fique na paz.